Tá boa, mas vamos lá. Como o nosso momento presente se apresenta um tempo conservador, para muito sombrio, surgiu a precisão da resistência. Mas nos perguntamos, resistir é preciso, mas resistir é preciso? Vejamos no dicionário. Opor-se, não ceder, agir na defesa do que é seu e também conservar-se. Ao tempo em que demarcamos nossa oposição, nossa não cesão, nosso agir em defesa do nosso, focaremos no significado conservar-se, intentando problematizá-lo. E teremos um conflito que é o seguinte: conservar, sem tornar acrítico o objeto de nossa defesa, né? Eu gostaria de parar aqui porque acho que o que o texto pretende é problematizar, né? E na verdade, realmente fazer uma crítica a certo tipo de resistência que nós temos, que torna o nosso objeto de resistência crítico, né? Como se internamente só houvessem verdades e, né, houvesse algo para resistir, para a gente não perder a nossa inteireza, a nossa pureza. Eu não sei como que pode ser nossa metodologia aqui, mas, né, eu proporia, né, que se tivesse alguém que gostasse de fazer alguma observação, mas aí vocês vejam como acha que nós realmente estamos aqui muito diferente do que tínhamos imaginado até agora. Alguém? Bom, se ninguém, quem sabe, continuando na leitura, pode aparecer alguma coisa. Vamos lá, então? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, acho que... Bom, eu acho que tem, não sei se tem gente que chegou depois, né? Mas a professora queria fazer a apresentação do trabalho encomendado, não sabemos o motivo, ela não... um momento, gente, ela me respondeu agora. Ela está pedindo o endereço, que bom, melhor assim. Vou passar o endereço para ela. Você passou aí? Gente, eu passei o endereço para ela e ela está me dizendo que está com problema na internet e tentando entrar. Vamos aguardar um pouco, então, né? Então vamos continuar conversando um pouquinho e aí quando ela chegar, suspende. Tá certo. Então eu vou continuar a leitura, né? E vocês podem ir acompanhando aí na tela. Então vamos lá. Eu tinha dito que tínhamos um conflito, o de defender sem tornar acrítico o objeto de defesa. Para ser assim, que tal um raciocínio conversível que desloque a clássica e polarizada via esquerda-direita e inclua eixos outros: democracia, autoritarismo, ciência, misticismo, razão, irracionalidade, liberdade, censura, arte, filistinismo,
civilização, barbárie. Estaríamos, então, resistindo para conservar a democracia, a ciência, a razão, a liberdade, a arte e a civilização, e nos opondo e não cedendo ao autoritarismo, ao misticismo, à irracionalidade, à censura, ao filistinismo e à barbárie. Acho que ela não entrou ainda não, né? Acho que Itana está tomando, né? Itana, isso está em suas mãos, ok? Vamos lá. Sim, ela ainda não entrou, professora. Inês, diga, Rose. queria que você falasse um pouco, o texto vai falar, mas que falasse um pouco de filistinismo, que eu acho que ontem isso não ficou claro, esse termo ontem acho que ficou, viu? Tá certo, então eu vou ler o que é, né? Inclusive, no texto original, ele está muito mais explicado, né? Ele foi enxuto, aí eu e Roseli fizemos esse enxugamento. Mas vamos lá. Tomemos o filistinismo. Filisteu, no significado contemporâneo de uma pessoa de mente limitada, tá? Então, uma pessoa de mente limitada, foi criado na Alemanha por estudantes universitários em conflito com a população local no século XVII. Pejorativamente, os universitários aplicam o termo para descrever uma pessoa que não foi formada na universidade, né? O que a gente tem esse conflito, inclusive, se vocês procurarem, ele é bastante interessante, né? A população incomodada com os jovens, né? Com os jovens tomando conta da cidade, com uma nova cultura, um novo espírito, né? Cria-se um conflito, né? Entre os universitários e os não universitários, e é desse conflito, né? Que o filisteu passa a ser, né? Diferente do que da origem territorial clássica e da Idade Média, passa a ser aquele que não detém as artes. Inclusive, né, indo um pouco além, na verdade é muito uma crítica à burguesia emergente. Aquele que pensava, né, que tinha dinheiro, pensava que tinha cultura, mas não tinha. Né? Essa que era a grande crítica. E né, e a gente traz isso pensando que podemos, a partir desse eixo, né, a ideia, vocês viram lá em cima, era partir para outros eixos que não apenas o direita e esquerda, e pensamos algumas coisas que eu vou ler o próximo parágrafo. Portanto, em tempos de negação das mais diversas intelectualidades, as discussões em torno do eixo arte-filistinismo se potencializam. Entretanto, a preocupação aqui é que no confronto com as ideias que rechaçam os valores da academia, possamos agir como os críticos oitocentistas do filistinismo e tomemos atitudes direitistas clássicas que se distanciem dos intentos da universidade do século XXI. Aí, Rose, você tem alguma coisa a dizer? Né? Você acha que fica mais claro agora do que ontem apenas com a leitura? Agora ficou bem mais claro. Eu acho que não precisa dizer mais nada, acho que aí já ficou bem. Mas ontem, com certeza, não ficou. Então... agora, se alguém quiser dizer alguma coisa, né, sobre, né, porque me parece, e aí o motivo, né, dessa escrita, né, é exatamente que nós podemos, e acho que devemos, eu acho que a nossa resistência tem que ser a esse anti-intelectualismo, porém, né, com o perigo, né, de que essa defesa do intelectualismo, né, seja uma volta, diria uma volta, né, mas o que a gente poderia chamar de um eurocentrismo, de um humanismo elitista, e não apenas uma crítica, uma resistência ao conservadorismo. Então, foi nesse ponto, né, que isso foi trazido aqui. Pergunto de novo, nada de Andréia?
Vou dar uma olhadinha aqui se ela está... Não, Eu professora. mandei de novo o link para ela. Tá, ela só me botou grata pela atenção, mas eu acho que deve ser problema na internet mesmo. Pode deixar, eu estou me entendendo com ela aqui. Ah, tá, então eu não, vou me despreocupar, Rose, muito obrigada. Então, continuemos aqui. Estou me achando aqui no texto de novo, porque eu estou lendo a partir aqui do celular, que está melhor para mim. Então, vamos lá. Frente à agressão externa, não será difícil que, com a identificação de um surgimento dos filisteus, nos fechemos mais uma vez em nossa torre de marfim. Tinha mais esse pedacinho para terminar a ideia do filistinismo. Mas sigamos. Preocupa-nos também os eixos ciência, misticismo e razão e racionalidade. Temos hoje amplamente difundidas e com certo apoio posições simplórias que beiram ao risível, como, por exemplo, a defesa de que a Terra é plana. Não há dúvida, resistir é preciso. Mas como ficam as discussões sobre o conhecimento científico como único saber legítimo? Acho importante até repetir. Como ficam as discussões sobre o conhecimento científico como único saber legítimo? Como fica o nosso abraçar as abordagens teórico-metodológicas críticas ao cientificismo negador de outros saberes? Tá? Então, repetindo. Como fica nosso abraçar as abordagens teóricas metodológicas críticas ao cientificismo negador de outros saberes? E vem mais duas perguntas. Como fica a convivência acadêmica contemporânea da razão com a emoção? Como ter conhecimento fecundo sobre a geohistória, desconsiderando os misticismos que sempre a povoaram? Então, acho que é um outro conflito, né? Algo a gente problematizar também, né? Ao buscar o cientificismo, né? Contra a ideia que a Terra é plana, e eu diria até, né, agora no caso da pandemia, né, ao buscar o cientificismo contra os negacionistas, nós também não estamos correndo o perigo, né, de começar um cientificismo que é muito elitista, entre outras coisas. Mas sigamos. Que nossa posição contra a barbárie não seja uma louvação ingênua da civilização entendida como única. Por todo dito, frente ao clamor conservário reacionário contra formas educacionais consideradas mais progressistas, duas necessárias perguntas, né? E aí, mais uma vez, trazendo a ideia de não tornar o nosso objeto de defesa acrítico. A. O quanto nossos projetos e ações educativas têm sido conservadores. Defenderemos que o clamor conservador reacionário também é nosso. Ele está na academia, quase escondido em outras plumagens. Não sei quem há de concordar com isso. B, uma segunda pergunta, tentando trazer a resistência, dar à resistência um caráter interno. A Andréa disse que conseguiu entrar, viu? Mas termine de ler a sua frase aí enquanto ela Tá, então B, o quanto fizemos que permitiu a emergência desse clamor conservador? Defenderemos que hegemonia em qualquer escala exige resistência. Nesse caso, resistência a um mundo vulgar, primarista, aonde quer que se localize, no qual há maniqueísmo, esquematismos grosseiros e desejos de inversão de poder discursados como revolução. Que sejam possíveis deslocamentos outros, experimentos metodológicos outros e invenções epistemológicas outras. Para tal, como já denunciado por um colega,
não há de se reconhecer que não era raro se deparar com um esquerdismo vulgar presente nos processos de ensino e aprendizagem, que permitiu a uma direita mais vulgar ainda, usando de generalizações desonestas, divulgar a existência de um cenário inverossímil. As mamadeiras de piroca que o digam, né? Mas pronto? Andréia já está aí? Ela disse que entrou, consegui entrar. Agora não estou vendo, não. A professora Andréia já está aqui com o microfone desligado. Ela acabou de ligar. Acabei de ligar. Tá, Andréia, queridas. Andréia, seja bem-vinda, tá? Deu um Obrigada. susto na gente, mas eu sei como você deve estar se sentindo pior ainda do que a gente. Então vamos lá, vamos ouvir, né? Eu não sei quanto tempo você está imaginando, qual a metodologia que você está pretendendo usar para esse trabalho encomendado. Diga aí para a gente. Eu só não estou conseguindo abrir minha tela. Estou fazendo aqui todo o esforço, estou tentando localizar. Professora, eu gostaria... bom dia a todos, desculpe. As internets, eu não sei, eu não vou nem dar desculpas, não estão tão boas, né, ultimamente. Parece que quando chove a coisa fica pior. Bom, eu acredito que agora vocês vão conseguir me ver. Pronto, conseguindo me ver. Bom, eu pensei em falar 15 minutos, né, para que a gente abra um espaço. Eu acho que o espaço das questões, das interlocuções são bem mais interessantes. O que vocês acham? Era a previsão de vocês? Ou 20 minutos? Eu concordo. Não, eu concordo. Aí eu acho que eu prefiro. Gostei, já gostei de você. Porque a minha experiência no ambiente virtual, professora, tem mostrado assim que a gente às vezes se alonga um pouco e esse modo de ficar sentada, essas coisas todas terminam cansando um pouco a gente, né? Nesse trabalho. Não é verdade? Ok, André. Então sinta-se à vontade, né? E Obrigada. Vamos lá. Professora Andréia, a senhora tem algum slide para apresentar? Não, eu vou falar mesmo da nossa escrita, do texto, da nossa experiência, do currículo, né? Nas incertezas do tempo presente. Você? Agora acho Palavra da senhora. Padre. Ok, eu vou marcar aqui, são 9 horas aqui no meu relógio. Então, eu espero, assim, em 15 minutos, a gente poder falar um pouco da ideia do nosso texto e da nossa experiência com a questão do currículo na educação superior, tá bom? Então, muito obrigada. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade da professora Inês, a todos vocês que estão presentes na sala, que estão conosco nesse momento. Bom, eu sou a professora Andréia Carla, eu trabalho e tenho trabalhado muito na educação superior durante 17 anos. Há 10 anos eu comecei a me aproximar muito do universo da avaliação e do currículo, em especial quando fui presidente de comissão própria de avaliação. E ali, naquele espaço, eu tomei o primeiro impacto, né, de uma intelectual com aquilo que pressupõe a legislação e o acompanhamento dessa legislação do ensino superior e o que manda e o que comanda o currículo nesse espaço, né? Então, teve acesso aos instrumentos de avaliação, reconhecimento, recredenciamento de instituições. E quando do acesso a esses documentos, me questionava até que ponto poderíamos, de fato, atuar com o currículo na graduação que fosse, de fato, transcendesse aquilo que o mercado de trabalho ou que uma diretriz curricular de curso terminava definindo por perfil de egresso, né, por competências e habilidades e por saberes que esse aluno deveria constituir dentro do seu curso, seja ele da área de humanas, tecnológicas, ciências da saúde ou ciências humanas e aplicadas. Então, esse foi o lugar que eu cheguei e tive, então, uma experiência muito interessante que, em 2018, antes de fazer uma especialização, um estudo fora do Brasil,
Eu tive a oportunidade, então, de ser convidada a participar de uma revisão de um currículo, né? Não de um currículo, mas de currículos de um determinado grupo, que é o grupo que eu trabalho, determinado não, um grupo que eu trabalho. E foi muito interessante aquele momento para mim, porque eu pude perceber na minha prática cotidiana aquilo que eu via nos contextos dos livros, né? Então, nos livros de currículo, a gente sempre percebe o movimento histórico, né? Bobit, como foi que aconteceu, o movimento do currículo que veio da visão das fábricas, né? A forma como foi enquadrado os nossos saberes nesse processo, nessa organização, como isso se estendeu até as nossas unidades de ensino e até os discursos atuais, né, da contemporaneidade, que são os discursos da competência. E naquele movimento em que eu fazia com o currículo, autores que fizeram e fazem parte da minha trajetória de leitura, né, de visão de currículo, seja ele conteudista, seja ele tradicional, histórico crítico, eu ficava me questionando como as competências tão pretendidas e tão propagadas em uma diretriz curricular poderiam, de fato, ser atendidas em um movimento de projeto político-pedagógico de curso, em que já tinha na sua DCN uma prospecção de perfil de egresso. Vejam, então, como trabalhar com o currículo é algo complexo. E foi nesse momento, então, que eu me aproximei de leituras como a de Edgar Morin, da complexidade. Como pensar esse currículo nessa teia de complexidade, a ponto de colocá-lo de forma sem infligir a lei, mas permitindo fazer movimentos dentro dele que me fizessem, eu coloco a mim, mas fizesse com que esse currículo fosse tirando as lentes dele em relação só ao atendimento das questões, vamos dizer assim, de trabalho, do mundo de trabalho. Até que esse texto, ele teve, que foi escrito para vocês, que é o currículo na educação superior em tempos de incerteza, até que chega para nós, e essa escrita desse currículo é interessante, desse texto em especial, porque ela vem de uma experiência onde a minha formação, né, eu trabalho bastante com planejamento, só para vocês terem uma ideia, na hora em que foi me proposto uma revisão de currículo no grupo que eu trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi ir até não só aos autores que tratam do conceito de currículo, mas do próprio movimento do currículo, eu fui também tentar compreender como o próprio Ministério, né, da Educação, ele, de uma certa forma, através dos seus documentos normativos, eles nos indicam caminhos para que a gente possa elaborar este currículo deste curso e dos vários cursos que existem. Então, a primeira experiência que eu tive foi com a chamada matriz de referência, né? Essa matriz de referência que nos acompanha, né, desde a prova SAEB, desde ao Enem e ao próprio ENADE, que foi outro lugar e que também me possibilitou entrar nele e perceber em um outro artigo que eu escrevo sobre isso, ENADE e projeto pedagógico de curso, eu compreendi que aquele movimento que o ENADE fazia não era apenas uma prova em larga escala. Ali estavam sendo solicitados os saberes que constavam, inclusive nas diretrizes curriculares de curso. Fui me aproximando desses lugares e fui vendo que a execução, né, vou usar a palavra materialidade, né, se assim pode ser, desse currículo, não era tão fácil. E talvez por isso as pessoas, professora
Inês e os demais da sala achem que é simplesmente colocar uma disciplina aqui ou nesse semestre ou no outro. Pense também que é só colocar um nome bonito naquela disciplina. Eu fui percebendo, enquanto pesquisadora, que, apesar de eu ter minhas sérias críticas a esses documentos, eles me apontavam caminhos em que eu poderia, em algum momento, vamos dizer assim, infringir e repensar esse processo. Então, a minha aproximação com a matriz de referência, o que é essa matriz de referência? É o mapeamento através da diretriz curricular de curso, e aqui me permite, eu estou me detendo a esse movimento do currículo no ensino superior, porque é onde eu tenho mais a proximidade de trabalho nesses 10 anos. Então, eu fui olhando que a matriz de referência, ela tomava como base eixos, quer dizer, as portarias, todas as portarias dos cursos de graduação, ou tem eixos ou tem núcleos. Esses eixos e núcleos dão conta de competências gerais e competências específicas, e essas competências gerais e específicas, ela tinha um movimento de mobilizar o que eles chamam de saberes, né? Que antigamente nós chamávamos de conteúdo. Então, foi o meu primeiro ensaio em fazer uma leitura crítica e perceber que os nomes que a própria DCNs utilizavam eram nomes em que, assim, tiraram conteúdos, colocaram saberes, né? Vamos dizer assim, tiraram talvez objetos de conhecimento e colocaram habilidades e competências. Eu fui percebendo esse movimento. E aí, o meu primeiro desafio nesta área, como pesquisadora e também, naquela ocasião e até hoje, como gerente, né, dessa área de currículo e avaliação dentro da minha instituição, onde eu tento fazer essas leituras a partir da lente do pesquisador, procurando adequar o máximo possível uma visão de sociedade, vamos dizer assim, não tão com o olhar do mundo do trabalho. Foi o primeiro movimento que eu fiz. E esse foi interessante porque houve um mapeamento daquilo que realmente uma DCN pretendia e o que era melhor adequado. Então, nesse movimento, e depois com o movimento do ENAD, onde eu também fiz um texto, como eu já coloquei, sobre o quanto o ENAD ele termina essa grande avaliação de larga escala, ela termina perguntando os saberes que estão nas DCNs. Logo depois que eu fiz isso, eu percebi a complexidade. Então, eu pensei, não dá para olhar o currículo com apenas a lente de um nome, de uma disciplina. O currículo é muito mais, e ele precisa, pela lei, ser materializado, porque quando uma comissão de MEC chega, vem com essa lente, mas enquanto profissionais da educação, eu preciso conversar com os meus pares para dizer a eles, olha, eles podem até ter definido os saberes e podem até ter nos colocado dentro de uma delimitação, mas isso não nos invalida de irmos além. E é essa complexidade, essas leituras da complexidade que eu tenho feito em relação ao currículo, que tem me possibilitado conversar com os meus pares, com os meus colegas coordenadores, e dizer a eles, precisamos encontrar brechas, lugares em que a gente possa ir além dos que estão nos indicando, trazendo a realidade. Vem, então, o contexto da pandemia, e, mais uma vez, eu queria dizer a todos que estão aqui na sala, me encontro diante de um desafio, onde agora a legislação, vejam, ela tem sido, eu tenho lido as legislações para sempre olhar para o currículo do curso superior e dos cursos, e esse realinhamento que sempre é necessário, com essa lente. E aí a pandemia nos traz algo que eu quero discutir com vocês hoje. São indicativos que a gente precisa estar atento.
dezembro, não sei exatamente a data, acho que 18 de dezembro de 2019, antes mesmo da pandemia, já sai uma portaria em que 40% do curso, de qualquer curso, né, qualquer curso, não tirando medicina, pode ser ofertado 40% de forma híbrida. Quando uma portaria ela chega com essa diretriz, não é só uma portaria, é um movimento que tem que ser feito dentro do currículo, inclusive de entendimento nosso, né, e por vezes até de resistência, da própria concepção de híbrido. Porque não é só mais uma portaria. Eu penso, eu tenho visto, que é um movimento de replanejamento, um movimento de revisão e de, vamos dizer assim, olhar de novo para este lugar, que é o lugar da educação que nós estamos vivendo e que não pode apenas estar atendendo às questões de mercado. E uma resolução de dezembro de 2018, acho que os colegas devem ter conhecimento também, nos traz um outro movimento para dentro do currículo dos cursos superiores, que é a chamada curricularização da extensão, que durante tanto tempo foi realizada fora do currículo, no sentido de normativa, de prestação de conta, não que não tenha acontecido, obviamente, a extensão é um movimento, acho que é o movimento do que eu chamo que é o movimento do coração das IES. Esse movimento nos traz também uma outra coisa para dentro do currículo superior. Agora, essa extensão tem que estar dentro, vamos dizer assim, desse desenho curricular do curso, e ele tem que ser evidenciado, e ele tem que ser contado com carga horária. Então, veja, não basta só a legislação que já tínhamos anteriormente, em que nos delimitava enquanto ao entendimento e a um currículo mais próximo de uma educação mais humanizada e mais direcionada ao trabalho, infelizmente. Mas agora, esse novo movimento da legislação nos traz mais 2 indicativos de um outro olhar e da complexidade que é hoje o currículo na educação superior, que é justamente uma portaria em que diz 40% pode ser utilizado do curso de forma híbrida e que agora precisa ter a curricularização. Imagine, então, de repente, todos nós que estamos preocupados, e quando eu coloco todos nós, porque eu me sinto assim, com aquelas disciplinas de formação mais humanística, mais crítica, mais reflexiva, mais analítica, em algum momento, essas sim serão mais sacrificadas, tendo em vista que eu preciso agora também atender a uma carga horária de curricularização. Não que a extensão não contribua, mas eu acho que é um movimento que a gente precisa discutir. E o texto que foi colocado para vocês é justamente isso. Currículo na educação superior. Essa complexidade que nós estamos vivendo e essa complexidade de reordenamento desse lugar que é a educação, que é a legislação e que é a consolidação do currículo no ensino superior. Então, muito obrigada por esta reflexão e cumprir os meus 15 minutos. Obrigada, Inês. Obrigada, Andréia. Obrigada, Andréia. Acho que agora eu dei uma caidinha aí nessa palavra que está ficando tão comum aí nos nossos eventos, né? Eu dei uma caidinha, mas voltei, acho que perdi pouco, né? E agora eu queria, gente, nós estamos com a sala lotada, parece que é a sala mais lotada aí que nós temos, acho que a André está sabendo, né? A gente tem 14 grupos, se eu não me engano, com trabalho comunidade simultâneo, e os outros, que são 26 no todo, serão quando a gente terminar aqui. E parece, pelo que eu estou vendo aí, né,
nas mensagens que o nosso é o mais concorrido. Nós estamos aí com 29 participantes, e isso é muito legal, é muito bom. Só que com 29 participantes, nós não temos aqui nenhuma questão ainda, então eu gostaria, né, que a gente aproveitasse, né, tudo aí que a Andréa nos trouxe, e vamos lá fazer as perguntas para ela. Quem? É povo parado, vamos ver. É assim mesmo, eu sempre brinco. Mas olha, temos uma pergunta, deixa eu ler aqui para você, Andréa. Pois não, professor. É Alcidécio, espero estar pronunciando correto, Júnior. Faço, além do mestrado, graduação em pedagogia na UFPE. E tem sido uma luta incluir disciplinas de gênero, sexualidade como obrigatórias na grade curricular do curso. Até agora, nada. Gostaria que a professora comentasse a relação da complexidade com as diferenças. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é a questão da legislação. A legislação, ela tem 4 políticas em que devem constar dentro dos currículos. Não necessariamente ela diz que deve ser em forma de disciplina, entendeu, Inês? E o grupo que está aqui. Mas são 4 políticas que têm que nortear a construção de qualquer currículo de graduação. A questão dos direitos humanos, as questões socioambientais, as questões étnico-raciais e gênero. Então, veja, é proposto, de fato, pela DCN, que essa discussão ela perpasse os nossos currículos no ensino superior. É uma orientação. Agora, a grande dificuldade aí é que está a questão da complexidade, que eu acho que é o momento que nós estamos vivendo. Eu sempre acho que como encontrar, veja, diretivas ou entendimento do que seja, de fato, essencial para discutir não só de gênero, mas até mesmo de direitos humanos dentro das nossas universidades, a gente encontra resistência. Quando você vai para a teoria da complexidade, a gente pensa muito naquele funil, né? Você vai aprendendo algo e você vai conectando esses saberes a determinadas situações e vai criando uma teia de entendimento desse processo que lhe permita cada vez mais ir ampliando esse espaço de debate e diálogo. O problema é que hoje, eu não sei vocês, mas nós estamos vivendo numa sociedade em que parece que os diálogos têm se tornado cada vez mais difíceis. Né? E eu sempre coloco assim, esse terceiro incluído nosso, né? As pessoas estão muito com a visão do seu contexto local e de si, mas aí a complexidade traz um terceiro incluído. O que é que está por trás disso? Nós não estamos só olhando a questão do gênero porque nós estamos preocupados, porque é uma questão real da sociedade e é uma questão que tem que ser discutida, sim, dentro dos nossos currículos. Agora, infelizmente, essas discussões dessas políticas que eu coloquei para vocês, questões de direitos humanos, socioambiental, étnico-racial, gênero, diversidade, elas passam geralmente dentro dos nossos currículos por uma palestra do curso, na semana do curso, ou coisa desse tipo. E às vezes, eu não sei se vocês concordam ou não, ela entra numa ementa de uma disciplina, mas aquele professor, ele nem discute aquela ementa, aquele conteúdo, Inês, dentro da disciplina. E aí você fica numa situação assim, ou ele passa muito rapidamente por isso. E essas são questões que precisam ser amadurecidas. Aonde nós estamos, o lugar que nós estamos, o século que nós estamos. Eu sempre brinco, eu acho que janeiro de 2021 a gente inicia realmente o século. Essas questões, elas vão ter que ser trazidas à tona. Elas não podem mais ficar
escondidas ou fazendo de conta que nós não estamos vendo. Eu tenho visto um movimento diferenciado do currículo no mundo em relação a isso. Tenho tido colegas e colegas intelectuais, pesquisadores que têm conversado conosco e eles dizem assim, eu não sei se 2030 nós vamos ter essa forma, eu estou falando do ensino superior, de nos organizarmos em termos de currículo. É nesse sentido, a complexidade. Temos muita coisa, gente, eu estou muito assim, às vezes eu até me assusto, sabe, Inês, porque é um movimento muito rápido que está acontecendo dentro das universidades, das grandes universidades, assim, fora do Brasil. Então, você vê, e eu estava numa experiência de uma universidade de Boston, conversando com alguém, e a pessoa já me dizia assim, o movimento que está se fazendo para, nos primeiros períodos dos cursos de graduação, o aluno ter um retorno a essa leitura das humanidades, Inês. Eu achei isso fantástico, de trazer os grandes autores para as discussões, os filósofos. Eu acho que é isso que vai nos ajudar, talvez, nesse contexto de complexidade que estamos vivendo, de teoria, nos percebermos, de fato, como seres humanos envolvidos no universo. Obrigada, Andréia. Para quem está aí acompanhando o chat, está vendo que já rolou uma polêmica, e assim que é bom, né? Que fica claro que aí a gente não está pensando todo mundo igual, né? Porque a essa pergunta, né, a essa primeira pergunta sobre a ideia da inclusão das disciplinas obrigatórias, Fábio Vieira, olá Fábio, ele é um professor do nosso grupo de pesquisa, e ele responde para o Cidécio assim, penso que a inserção de diversos temas vai além da criação de componentes curriculares, né? E ele teve uma tréplica a isso, né? Que foi de Alcidécio. Sim, Fábio, mas existe uma necessidade da formação de professores quanto a essas temáticas e muitos não cursam as eletivas. Não podemos desmerecer a inclusão da disciplina. Não é só, mas é crucial. Eu não tive a oportunidade ainda de ler de Terezinha, mas me parece que vai pelo mesmo... Então eu vou ler, mas eu acho que deve ser na mesma... Porque eu estou pulando algumas que não estavam no mesmo saque, tá? Na mesma vibe. Certo, Inês. Na UEMA Pedagogia, trabalhamos essa temática, então, bem-vindo, povo do Maranhão, né? Tivemos muitos trabalhos no Maranhão, o que nos deixou bastante satisfeitos. Na UEMA Pedagogia, trabalhamos a temática dos direitos humanos perpendicular às disciplinas de educação em espaços não escolares, educação infantil, letramento, políticas educacionais, educação e diversidade cultural e currículo. Comunidades pontuadas em cada disciplina. Educação indígena e quilombola, fundamentos da educação de EJA. Tem sido um grande desafio reformular as emendas e programas para contemplar legislação, políticas e teorias. Tá? Frente a isso, e aí depois, eu sei, Daniele ainda tem a sua... Deixa eu colocar as duas, tá? E eu já me inscrevo aqui para falar um pouquinho dessa história da disciplina obrigatória, que eu gosto muito dessa polêmica, mas a gente tem ainda Leiane pedindo... Eu lhe confesso que, assim... Eu tento, e eu estou tentando, aí é um posicionamento meu, fazer com que nas revisões curriculares, essas temáticas, elas perpassem por todas as disciplinas. Não tem como, por exemplo, um professor que está trabalhando com a questão, por exemplo, tem um curso de pedagogia, de avaliação, ele não tocar em um desses temas, né? Que passa por isso, como um professor... vamos dizer assim, da área de saúde, não tem como ele não abordar um atendimento numa UPA ou num pronto atendimento sobre a questão do gênero, a diversidade ou o direito humano. A questão, no meu caso, Inês, é como sensibilizar a todos nós, professores, a trazer essas lentes. No meu ponto de vista, eu acho que
disciplinas termina, de uma certa forma, fechando, e parece que só aquela disciplina ela é obrigada a tratar daquele assunto, né? É um ponto de vista que eu trago também. Bastante estou com o microfone aberto, né? Bastante parecido com o meu. Mas então, só vou dizer, então, Leiane, pede para você, não vamos encerrar ainda esse papo, mas só para saber o que já tem aqui, um pouco mais sobre curricularização. E Daniele Freire, também colega nossa lá do grupo de pesquisa, está realizando o seu projeto de pós-doutoramento com Roseli, e ela diz assim: eu gostaria de ouvir sobre a prática como componente curricular nas licenciaturas, né? Vamos botar em suspensão essas duas ideias, e eu quero falar um pouquinho desse lance de disciplina, né? E eu quero falar da impossibilidade, né, de a cada tema que a gente acha que está na ordem do dia virar uma disciplina obrigatória, né? Eu acho que há uma impossibilidade. Eu acho que o que vai hoje, né, o que eu estou chamando de ordem do dia estaria muito mais essa questão de gênero, da sexualidade. Se a gente pensar uma década atrás, um pouco mais de uma década, estava muito em questão as questões ambientais, de pensar na educação ambiental. E havia eu sou da área de geografia, né, então por isso que lembro bem disso, Fábio também, né, e eu acho que quando ele diz, ele está pensando isso, havia toda uma disputa discursiva, né, quanto se havia uma equivalência, quanto à necessidade, que eu acho que há hoje, quanto à necessidade dos estudos ambientais, ecológicos, né, havia uma disputa sobre isso teria que entrar como uma disciplina obrigatória ou não, né? E acho que, antes de qualquer coisa, a discussão é de uma impossibilidade, né? Tradicionalmente, a gente tem ali português, matemática, história, geografia, ciências, uma língua estrangeira, né? Que cumpria, né, o arcabouço que se julgava necessário para a consolidação dos conhecimentos escolares, né? A gente sabe que mudou, né? Que mudou, que novas temáticas são incorporadas, né? E se a gente continuar na mesma estrutura, não cabe, né? Não cabe, né? E eu acho assim, o que vai acontecer? Nós já tínhamos nesse desenho curricular, né, que eu acabo de citar, bem do modelo tradicional, o que a gente tinha era uma hierarquização, né? Então, algumas disciplinas tinham maior carga horária, outras tinham menos, e aquelas tipo artes, tinha uma vez por semana que o aluno acabava não sabendo nem o nome do professor, né? E acho que quando a gente propõe mais e mais disciplinas, a gente está propondo um fortalecimento dessa hierarquização, né? Então não é nem da questão se deve ou não, é uma questão da possibilidade ou da impossibilidade. E me parece, né, que então a gente tem que pensar, e aí, né? Eu acho que frente aqui, os tradicionais temas que transformávamos em conteúdo terem explodido, não basta apenas explodir ou emergenciar novas temáticas. É necessário explodir também essa estrutura de disciplina que a gente tem. Ela não cabe mais, é ela que não cabe, né? E esse lance da eletiva, por que a eletiva é inferior? Me diga, por que a eletiva é inferior? Né? Então, eu acho que o que tem que implodir é essa ideia, que a eletiva é inferior, que é obrigatória. Para a obrigatória só vai as coisas principais, essenciais. Eu me pergunto, quais são as coisas essenciais? Né? Haja visto tanta mudança que nós temos. Será que as coisas essenciais que tínhamos em 2019 são as mesmas coisas essenciais que temos depois da pandemia? Tá? Então, vamos entender isso. Eu acho que o que tem que implodir é esse lance de disciplina, porque não cabe mais nele as temáticas que vêm emergindo. E enquanto a gente não explodir, elas estão emergindo lá fora.
né? Todo mundo discutindo sexualidade, todo mundo discutindo cotas, todo mundo discutindo um monte de coisa, e eles não conseguem chegar na escola porque a gente não implode o desenho curricular. Tá? Mas agora, André, sei que você fala a mesma coisa, mas vamos lembrar que tem o pedido da curricularização e dos componentes nas licenciaturas. Acho que está tudo ligado, né? É verdade. Excelente fala, Inês. É isso que eu tenho colocado e tem me angustiado como uma pessoa. Gente, olha, eu quero dizer a vocês que eu vivo pensando a educação superior, o currículo dessa educação superior. O que eu olho e vejo, Inês, que eu tenho percebido nas discussões com os meus colegas, é que esta estrutura nossa não cabe mais. Esse é o problema. E você foi muito feliz. Se toda vez que um tema surgir, eu tenho que construir uma disciplina, é complicado. Vão ter conteúdos que eles vão estar sempre permanentes, eles precisam estar sempre em pauta na discussão. Eles precisam trazer isso na discussão. Né? Com relação à curricularização, veja, nós temos aqui um desafio. Cada curso do ensino superior, seja tecnológico pelo catálogo do curso ou pela DCN, ele tem uma carga horária mínima. É aqui onde eu estou começando a ficar incomodada como pensar as coisas. No sentido da complexidade, né? Que é a desordem, a construção dessa desordem e a organização dessa desordem. Isso é o complexo. Você desconstrói, né? Você constrói para organizar e para depois desconstruir de novo, segundo Morin. A gente está o tempo todo nesse movimento. A portaria, a resolução de dezembro de 2018, ela diz que até final de 2021, todos os cursos de graduação precisam ter carga horária 10%, mínimo de 10% de extensão oficializados no currículo. Logo quando eu li essa resolução, a minha primeira pergunta foi: por que é que isso tem que se tornar obrigatório? Por que é que isso tem que se tornar obrigatório? Nós fazemos extensão. Eu sou professora, eu tenho certeza que Inês também faz extensão. Nós não vamos para a escola, Inês? Só um momento que eu vou tosser aqui um pouquinho. Nós não vamos para as escolas? Nós não vamos fazer com que os alunos pensem isso? Quando nós oferecemos oficinas, capacitações, estamos debatendo e trazendo outras reflexões e a comunidade a refletir, isso não é extensão? Eu só ficar me perguntando logo no início, por que isso tem que se tornar obrigatório? A minha preocupação é que essa curricularização, imagine, um curso de 3.000 horas, 10%, 300 horas, né? Eu vou eu vou usar esse nome, mas eu vou utilizar 300 horas, provavelmente, se a minha disciplina tiver 80 minutos, 60 minutos, eu vou usar aí 5 disciplinas, não, uma disciplina, 300 horas, é isso, eu vou usar no mínimo 3 ou 4 disciplinas para efetivar a extensão e ser evidenciada no currículo do aluno. Tem que sair no currículo do aluno a evidência. Eu fico pensando, e aqueles conteúdos que poderiam ser maiores dialogados na sala de aula? Onde é que eles ficam? Da onde eu vou tirar essas 300 horas? De que lugar? De que, vou usar o nome, componente curricular eu vou utilizar essas horas? É esse lugar que a gente fala. Não estou dizendo com isso ou desmerecendo a extensão, de jeito nenhum. Eu só acho que a gente precisa ter cuidado para nós não estarmos tirando demais saberes, eu vou usar o nome que eles usam, né? Conteúdo, saberes que são essenciais para a nossa formação. Essa é a minha grande preocupação. Quando você vai para a questão do híbrido, essa também é uma preocupação minha.
Que escolha é essa dessa disciplina híbrida? Quem vai ser esse componente que vai ser sacrificado, Inês? Entre aspas, assim, para ser híbrido? Vai ser de novo as humanas? São questionamentos que eu vou ao tempo todo, veja, como gerente de que está nessa frente, mas também me fazendo, e fazendo com que as pessoas também pensem isso comigo. Bom, como está a recurricularização, eu tenho uma visão geral. Quanto à prática escolar como componente, a DCN de formação de professores agora, ela colocou que 400 horas devem ser destinadas à residência pedagógica. Inclusive, no curso de pedagogia, isso está bem evidente, né? Eu sempre me questionei por que nós tínhamos que fazer essas práticas do curso no final do curso. Quando eu era estudante, eu já me perguntava sobre isso, né? Não estou dizendo com isso que um aluno, de fato, ele tem maturidade no final do curso, dele ir para uma escola e tatuar, mas por que não ele já iniciar essa prática, né, esse componente prática, já visitando a escola, estou falando da escola porque é o meu espaço, é o espaço que eu estou, né, é o meu locus, né, de trabalho. Por que não ele já ter conhecimento? Ele ter conhecimento, inclusive, dessa secretaria da escola, desse papel desse secretário, desse pedagogo na escola, desse professor, desse gestor da escola, ele ter contato com o comitê, né, o comitê da escola, o comitê de desenvolvimento, eu não sei como chama, o conselho da escola, porque ele já não ia entendendo esse lugar, né? E interessante que algumas portarias, eu sempre vou me reportar às portarias, porque é o lugar de fala que hoje eu estou mais próxima, porque é a partir da lente dessas portarias que eu vou materializando o currículo no ensino superior, né, nesse sentido. Então, algumas portarias, por exemplo, da área de saúde, as novas portarias da área de saúde, como enfermagem, eu vou falar de enfermagem, eu acho que é educação física no bacharelado, ela já tem indicado que desde o primeiro ano, não o primeiro período, mas o primeiro ano, o aluno já comece a visitar as UPAs, ou já tenha uma experiência, por exemplo, em farmácia, quando é do curso de farmácia, para que ele vá se aproximando mais desse objeto, né? A gente chama isso de propósito de sentido, né? Propósito de sentido. Até para saber se realmente aquele curso que ele está é, de fato, o lugar que ele quer estar. Obrigada, Inês. Não sei se atendi, mas estou à disposição. A gente fica falando sem microfone ainda, né? Então vamos lá, Daniela escreveu de novo. Você está entendendo a PCC como a residência pedagógica? Porque a residência, segundo a CAPES, está depois dos 50% do curso feito. E tem, né, só para alertar aqui, Itana, nossa monitora, que está aí fazendo um belo papel, e ela diz aí, bom dia a todos e todas, segue o link da lista de presença. Então, por favor, gente, vejam aí, peguem o link para fazer a lista de presença. Não sei se Roseli quer falar alguma coisa, porque Roseli realmente tem posições bem interessantes sobre isso. E eu diria... Diga, Rose. Não, eu estou aqui já no chat, aqui discutindo essa questão da disciplina. Eu acho que você já disse o que eu diria, que é essa... Eu até perguntei aqui a alguém que disse, não, mas tem que ter a obrigatoriedade de se discutir determinadas questões que são emergentes no mundo de hoje, né? A questão de gênero, a questão da diversidade étnica, a questão da sexualidade e tal, que a gente vem tentando na educação básica, desde os PCNs lá com os temas transversais, e nas universidades, na formação de professores. Mas eu acho que você já disse o que eu diria.
Porque eu perguntei, tem que ser numa disciplina obrigatória para obrigar essas pessoas, os licenciandos a ter contato com isso? Não é muito mais importante esses deixar entrar? O que eu sempre digo é isso. Mesmo que a gente considere, estão lá os campos disciplinares que já estudaram, já tem referências demais para nós irmos buscar, mas o mais importante, Andréa, não seria, quer dizer, para a gente discutir aqui, deixar isso entrar no currículo, e para deixar isso entrar no currículo, vai ter que bagunçar as disciplinas, não tem jeito. E bagunçar, né, vai ter que bagunçar a disciplina, porque não tem como você colocar cada coisa em uma disciplina, não cabe. Se você tem uma proposta disciplinar, para você pôr uma coisa, tem que tirar outra. Então, isso tem que entrar. Uma frase que eu sempre cito, quem me conhece já sabe que eu sou chata com isso, quando fala de formação, isso é lá de Gada, mas não está falando de currículo, não, é outra coisa. Mas fala assim, os próprios recursos da formação, eles têm que entrar no processo de formação. Então, trazendo isso para a questão da... Então, essas questões todas, elas têm que entrar como, vamos dizer assim, naturalmente. Não tem porquê a gente ter que ter a disciplina, né? Então, acho que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é possível. A gente pode até dizer que é possível, porque a gente já viveu algumas experiências em que isso foi possível, né? Mas não é fácil. A Andréa deve saber muito bem aí que não é fácil, e todo mundo que está ouvindo também. Só para responder à aluna, de fato, a residência é a partir dos 50% do curso. De fato, você fez a correção. Muito obrigada. Mas eu gosto de dizer que a prática, isso não nos invalida. Eu me lembro que, olha, em 1989, né? Veja que eu não sou tão menina assim. Né? Tenho 50 anos, né, de idade. E naquela ocasião, as minhas professoras do meu curso de graduação, elas já faziam com que a gente fosse à escola, observar a escola, olhar a escola. É porque eu acho que os movimentos que estão acontecendo na sociedade, as pessoas não estão... talvez a gente esteja, Roseli e Inês, perdendo a oportunidade e fazendo mais do mesmo. Eu acho que a gente deveria, assim, amadurecer mais algumas coisas boas que nós temos. E olha, Roseli, fazer esse movimento do currículo, entendendo a legislação e, enquanto pesquisadores, conhecendo a importância do movimento da formação do ser humano integral, é um desafio. Principalmente para quem está na gestão. Se você já foi na gestão, já esteve na gestão com Inês, vocês sabem disso, né? Que você tem que atender a um processo e tem que olhar para esse processo e dizer, poxa, não poderia ser diferente esse movimento. O que me incomoda muito hoje é porque eu acho que a gente tem até palavras bonitas. Por exemplo, a gente precisa formar trilhas de aprendizagem. Me perdoe, viu, Inês e Roseli? Tem umas coisas assim, os jargões que me dá uma agonia. Não sei em vocês. E parece que o cara está vindo outras coisas. Parece que ninguém nunca pensou naquilo. Parece que é assim, muito moderno, sabe, Inês? Trilhas de aprendizagem, né? Aí eu disse, e aí eu sou um cri-cri. Eu digo, o que é que você entende por trilhas de aprendizagem? É um mapa conceitual? É um infográfico? Em que você vai dizendo ao aluno como ele aprende? Então, são jargões que vêm chegando para nós e que eu me preocupo muito. Competência, todo mundo fala da questão de competência, está lá na base, né, da BNCC, mas eu pergunto, e qual é mesmo a nossa concepção de competência? Porque competência, para mim, tem 3 movimentos: conceitual, procedimental e atitudinal. Você só é competente quando você tem o conceito, quando você mobiliza esse conceito e quando você tem uma atitude sobre esse conceito. E o que é mesmo? Então, eu fico muito preocupada
com esses jargões que têm chegado. E fico também, viu? Eu vou fazer um desabafo aqui no grupo, muito chateada com essas palavras em inglês que colocam para a gente, né? Ah, porque vamos fazer um brainstorm. Digo, sim, e por que não pode ser uma tempestade de ideias? Por que é que a gente tem que estar trazendo para o currículo? Parece que a gente nunca fez aquilo que tínhamos que fazer. Por que que a gente... vamos trabalhar agora, outra palavra que agora virou, né? É da moda. Projeto de vida. Precisa trabalhar. Eu pergunto, inventaram, né? Tá aí, projeto de vida, tá na BNCC. Mas o que é mesmo projeto de vida? O que é esse projeto de vida? É só para, Inês, deixar vocês assim, pensando, porque minha cabeça está muito dentro hoje do que eu estou vivendo no século XXI, nessa complexidade do currículo. Aí o povo diz, não, agora a gente tem que pensar numa trilha pedagógica que permita esse menino um projeto de vida. Aí eu me questiono, sim, o que é o projeto de vida? Como se materializa isso no currículo? Então, eu acho bem interessante como a lei nos forma, né, nos coloca numa forma. Eu acho muito mais interessante como essas pessoas aí do futuro têm tido essas ideias, mas para mim, como educadora, pesquisadora, eu quero saber como é que isso se materializa na escola. Como é que esse professor trabalha isso? Como é que nós vamos fazer isso ser consolidado naquilo que para mim é mais importante? A aprendizagem do estudante, o aprendente. Né? É isso aí que eu gostaria de colocar. Tá. Então, o debate que continua, né? E eu vou até pedir, que eu vou ler aqui, e aí eu gostaria também de dar uma resposta, né? Então, ainda, Alcidécio, eu não sei se eu te conheço, Alcidécio, não estou reconhecendo o nome, talvez chame de outra maneira, mas da onde você é? Você não está identificando ou eu não vi a sua identificação, né? Então, você diz... Temos urgências quanto a feminicídios, transfobias, não dá para esperar que os assuntos entrem naturalmente no currículo. Aí ele está dizendo que ele é da Paraíba e da Federal da Paraíba, do PPGE e da Pedagogia, né? Aí Roseli já responde, se temos urgência, esses sistemas terão necessariamente que tomar espaço nos currículos. E aí, Terezinha, né, te referendando, Andréa, diz que nem os professores sabem muito bem o que significa projeto de vida. Né? E eu acho que tem muita coisa. Veja bem, eu concordo que a gente tem urgências, né? A gente tem urgências, né? Num estado que podemos chamar, sem estar cometendo grandes erros de fascista, né? Num mundo em que a gente vê realmente muito preconceito, né? E preconceito que se materializa em violências extremas, não resta a menor dúvida, né? Mas eu queria voltar à ideia das impossibilidades, né? Porque ou a gente é estado-centrista, né? E acredita de forma não complexa, né? Que o que a gente conseguir botar na lei é o que vai acontecer de forma eficiente, porque pode até ser que aconteça de alguma maneira, mas não de uma forma eficiente, certo? Os locais, né? Eu gosto muito de uma frase que eu repito aí há muitos, muitos anos, que é assim, o local desmancha o mundo, né? Então, consideremos, né, que mundo é o mundo do instituindo, né? O mundo das leis, né? Mas quando essas leis chegam nos locais, nos mais diversos locais, elas são desmanchadas, né? Elas são muito desmanchadas, né? Eu acho que essa ideia de que tudo vem de cima para baixo, ela pode ser desconstruída com muita facilidade. Para o bem e para o mal, né? Porque a gente sempre acha que é muito do mal vir de cima para baixo, né? Mas se você entender que o baixo, né, o que a gente chama de baixo, esses locais, eles vão destruindo, né, eles vão
Pode ser coisa, exatamente, você bota uma lei, vamos pensar na lei dos estudos africanos, né? Eu acho que tem sucessos, né? Mas ela é muito desmanchada quando chega nos locais, né? Ela é desmanchada por aqueles que não acreditam, ela é desmanchada por aqueles que acreditam e não conseguem fazer por falta de alguma limitação, seja de informação, seja do que for, né? Então, se a gente for não estado-centrista e considerar que todos os currículos manifestos, aqueles que estão escritos, eles vão ser traídos, né? Eles vão ser trapaceados. Não adianta eu ficar com esse discurso, tem que ser, meu Deus, estão matando. Eu concordo, veja bem, entendo, eu concordo que estão matando, tem que se fazer alguma coisa, né? Mas não é obrigando, né? Há um espírito, né? A gente pode chamar, e eu chamo também há muitos tempos, depois de leituras do Mafezoli, ainda no meu tempo que eu fazia mestrado, e que ele vai chamar, usando os antigos gregos, de espírito do tempo. Há um espírito do tempo que não há lei que mexa com ele. O que não quer dizer que nós não possamos tentar ir atrás desse impossível, né? E me parece que seja muito mais trapaceando os currículos, né? Traindo alguns critérios que a gente conseguirá trazer o que nós consideramos emergentes, né? Porque sempre em dois níveis, né? Porque eu já disse, vou repetir, a gente pode equivaler tematicamente a muitos colegas. Porém, os modos de ação para que esses temas emerjam, apareçam, né, se materializem, a gente vai discordar, porque um vai achar que tem que ter disciplina obrigatória, o outro não, e a gente vai aí travando as nossas disputas discursivas até que alguma coisa se imponha, né? E eu não sei, eu sou otimista, né? Eu acho que a gente já está conseguindo impor muita coisa, né? Desde que hoje a gente rompa, e aí o meu papel, a gente rompa com esse estado-centrismo, né? As leis, gente, são desfeitas, e eu acho que é bom. Inês, eu acho que travou um pouco, né, a sua internet. Será que... Travou? Travou? Acho que abriu agora, né? Bom, É. eu não sei, André, alguma coisa? Quer que eu leia aqui o que rolou? O que você prefere? Eu estava lendo aqui as colocações dos colegas enquanto você falava. E concordo, Inês, plenamente com você. Veja, quando eu me aproximei muito do lugar da legislação, eu me aproximei muito para entender e, vamos dizer assim, confrontar com a minha realidade e com aquilo que eu faço. Não para exatamente fazer a mesma coisa. Eu acho que até para confrontar você precisa conhecer a lei. Não tem como. A gente precisa... Olha, gente, pessoal, eu queria dizer a vocês assim, que muitas das reuniões que eu vou de direção... E assim, as pessoas pensam como às vezes empresário, às vezes não, como empresário, não tem que fazer, eu digo, olha, a lei não permite. Aí eu uso a própria lei deles e dizer, não permitem, né? E às vezes quando chega algumas sugestões assim, como recentemente, tem que ter um projeto, uma coisa chamada projeto de vida. Eu disse, o que é que vocês pensam por projeto de vida? Então é muito como diz Inês, assim, é no lidar, eu vou usar um nome bem simples, é no lidar, é com a mão na massa que nós vamos assim, fragilizando os alicerces, e nós vamos entrando nesse lugar que por vezes ele está muito fechado, e a gente vai dando luz, lentes, para que as pessoas também enxerguem o lugar que é a educação. E nós precisamos estar seguros, porque os dirigentes, eles chegam com um olhar muito seguro do negócio,
né? Eu estou falando agora do negócio particular, da instituição particular. Mas é preciso ter alguém da educação que delente, diga, olha, o lugar aí, mas olha para o lugar da educação. Pela lei também não pode. Pela lei isso também não pode. Então, eu fico muito feliz de estar hoje aqui, estar ouvindo Inês falar sobre isso, estar com um grupo tão pertinente. E que bom que tem divergências, que bom que nós temos esse lugar para discutir ainda, né? Nós temos esse lugar para discutir ainda e discutir os vários olhares. Eu, Inês, confesso, Roseli, a Sara que está aqui, né? O Aldécio, né? A Ariete, Eline, eu confesso que muito da minha posição hoje, né, com relação ao currículo no ensino superior, teve muito mais, foi muito mais consolidada com o domínio da lei. Então, hoje, quando eu vou discutir com alguém, e a pessoa às vezes vem com ideias, porque precisamos fazer isso? Eu digo, tá, mas isso vai ser efetivado como? Eu não posso, enquanto pesquisadora, enquanto gestora, deixar passar qualquer coisa. Porque eu tenho um compromisso com a sociedade e com aquilo que eu formo. Então, isso vai ser materializado como? Né? Porque, assim, me perdoe, mas eu vou usar a palavra. Outro dia eu disse, eu estou cansada de ativismo pedagógico. É muita ideia, tem que mudar tudo. Eu quero concreticidade. Às vezes, o menos é mais. No meu ponto de vista hoje, sabe, Inês? Você ter consistência, você saber argumentar, você saber como chegar e fazendo com que as pessoas vão tendo essa consciência. Tudo bem, tem que mudar o currículo, mas vamos mudar isso com consistência, né? Ensinando também, discutindo, fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Outro dia eu estou terminando um trabalho que é sobre elaboração de ementas, né? De disciplinas. Gente, eu não tenho encontrado ementas, às vezes eu encontro tratados nas ementas. E eu fico me questionando até que ponto nós sabemos mesmo que é uma ementa. E que essa ementa reflete um saber que em algum momento está posto numa DCN e que eu posso acrescentar esse saber com a minha visão de pesquisadora e de estudiosa da área. É isso. Tem mais alguma coisa? Eu estou tentando ler tudo, mas, né, a gente quer ouvir ao mesmo tempo, ler. Elinete Pereira. Sim, André e todos. É verdade, Leiane. Como a professora André ressaltou, a competência envolve o conceito, o procedimento e a atitude. Porém, o que se observa na maioria dessas formações é que as discussões estão presentes somente no teórico, não ultrapassam para o exercício da prática. E aí, tem alguma coisa aí para nos dizer? Tenho. Olhe, a colega está certíssima. Eu fico... Quando eu sou chamada para falar, que não é o nosso caso aqui, né? Mas, assim, eu fui chamada outro dia para falar sobre BNCC e essa questão das competências gerais, né, da BNCC, né, que virou assim, agora tem que capacitar todo mundo tem que dar conta dessas 10 competências. Então, a primeira questão que eu fiz foi assim, o que é competência? Porque a competência, ela tem 3 movimentos. Ela é conceitual, é preciso dominar conceito. Esse conceito, ele é procedimental, é preciso saber fazer uso dele, e ele é atitudinal. O grande problema é que você está certa. As pessoas só entendem competência como ensinar, uma das competências, né? Cultura digital. É uma das competências que tem lá na BNCC. Veja, esses meninos, eu tenho uma filha de 19 anos que está estudando. Essa menina me dá um banho de uso de tecnologia, viu, Inês? Ela me dá um banho, ela me diz, minha mãe, TikTok, minha mãe faça isso. Veja, ela tem
o procedimental, ela sabe usar o recurso, o dispositivo. Mas qual é o mesmo domínio do conceito desse dispositivo que ela tem? Estou questionando. Estou deixando vocês pensarem um pouco. E a atitude? Por que nós estamos tanto fake news, minha gente? Por que as pessoas usam tanto esses recursos para o TikTok e para várias outras coisas? Veja, eu não estou aqui questionando se a tecnologia é boa, mas eu só estou querendo mostrar a vocês que o nosso conceito de competência, a gente precisa aprofundar, porque senão ele é raso. E aí você vai para a formação de professores, quando você pega um conteúdo, não vou usar conteúdo, não, um saber, né? E aquele saber, ele vai ser ainda visto, vamos pegar aqui substantivo, ele vai ser visto no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano. Qual é a diferença? É porque a competência, ela vai trazer movimentos também, que é o movimento da problematização. É preciso você conhecer, aplicar e problematizar. Então, competência está muito junto também com esse movimento, que é o movimento da complexidade, é o desconstruir, né? Construir para organizar, para depois desconstruir de novo. Então, toda vez que Inês e eu aprendemos algo, eu aprendo algo, Inês, no nível do entendimento, né, do conceito, da aplicação e da problematização. Quando eu chego no nível da problematização, é porque eu já tenho uma maturidade sobre aquele conceito, né? Eu já dominei aquela competência e eu vou recriando também. Veja a complexidade, são as teias de conhecimento que nós vamos fazer. Essas discussões elas precisam chegar para nós e para os nossos colegas professores, porque senão é como você disse, e é aquilo que eu falei anteriormente, são jargões. Hoje é chique ir para palestra em que o cara fala de 1001 competência. Você tem que competência de crítica reflexiva e de inovação. Lindo, né? Mas o que é mesmo? Como é que eu vou mobilizar isso? Conceito, para mim, o domínio do conceito, para mim, é muito importante. Porque eu dominando o conceito, eu sei como aplicá-lo e eu sei como ter atitudes perante ele. E é esse movimento que a gente precisa trazer urgentemente para dentro da educação. Eu acho que a gente entrou num embalo aí muito de... que eu acho que é dessa sociedade, né? Eu li recentemente, quando eu vim agora do pós-doc, lá em Salamanca, eu tive acesso a uma leitura que eu não tinha, que é de um filósofo bem atual, coreano, Han, em que ele fala justamente dessa sociedade da competência, em que nós entramos nesse contexto de sociedade que parece que tem que dar conta de tudo. E quando você não dá conta de tudo e você vê o outro fazendo 1001 coisa, você começa a se sentir assim angustiado, cheio de ansiedade. Como é que Inês dá conta de tanta coisa e eu não dou? A gente começa a se angustiar, e aí vem as depressões da vida, vem as ansiedades, e ele diz, justamente, veja, ele diz, saímos do contexto da sociedade, vamos dizer assim, a sociedade de Nietzsche, né? Aquela sociedade vigiada, né? da punição, e foi nos dado uma sociedade da competência de, Inês, agora você tem que ser autônoma, né? Tem que ter autonomia para a sua aprendizagem. Andréa, você tem que ter autonomia. Mas veja, esses são conceitos de uma sociedade da competência que nós estamos incorporando de forma muito rápida, e isso tem nos causado estresse, gente. Eu vou falar para vocês, eu estou em home office, tem hora, a semana passada, Inês, eu dei uma parada, eu digo, peraí, porque você tem que atender tudo, parece que você não tem vida. Então, a gente precisa também ter esse cuidado com a educação, porque senão a gente vai colocando esses conceitos dentro da educação, sem fazer uma análise mais aprofundada sobre isso. Por que isso? Que urgência é essa? E será que meu aluno tem que aprender tudo mesmo em um ano? Por que não amadurecer esses conceitos? Por que não colocá-lo em um fazer, que é o chamado hoje mão na massa, que é outro termo
eu vou, Fab Lab, né? Eu fico assim ouvindo as coisas e eu estou bem presente nisso, porque isso tudo, a sala que está aqui, eu quero dizer, esses nomes todos, eles estão chegando dentro do currículo do ensino superior e me preocupa muito para, de repente, a gente não se tornar fábrica de fazer rodar esses conceitos sem retroceder numa reflexão sobre o que são esses conceitos e o que estão por trás desses conceitos. Obrigada, eu concordo muito com isso, né? E que, na verdade, eu acho que está num probleminha que a gente já tocou, né? E que aparece sempre. Tem excesso de teoria, né? Tem aí para cima falando isso da teoria, né? Logo depois que falaram isso da teoria, eu quero mostrar as diferenças de abordagem, que eu acho que essa é a riqueza, né? Aí logo depois, Terezinha vai dizer assim, deixa eu achar aqui, Terezinha, quando você fala que depende, não é tipo que você usa, mas você fala em que teoria, né? Que tipo de teoria? E eu estava pensando assim na qualidade da teoria. Aí eu falei, a Terezinha está comigo, que estamos aqui pensando isso. Não é só falar assim, tem muita teoria. Não sei se tem muita teoria, né, nos nossos cursos, mas qual é a qualidade dessa teoria? Agora, o curioso é que logo depois, quando eu já achei, viu, Terezinha? Falou, estamos pensando igual, aí você vem e fala dos estudos... achei aqui, e tem a ver com a natureza desse teórico, né? Eu até pensaria mais na qualidade desse teórico. Mas aí você vem, é necessário um estudo histórico crítico sobre isso, né? Aí eu falei, bom, aí nós já começamos a nos deslocar um pouco, e não tive sozinha, porque foi Leane, né, que veio falar, que acha que os estudos históricos críticos dará conta de perspectivas dialéticas entre infraestrutura e superestrutura, mas não dará conta das experiências, né? E é isso, né? A minha questão com o teórico não é qual teórico está sendo posto. Se é um teórico mais ligado à natureza do sócio-histórico, tudo bem. Se é mais ligado a abordagens mais pós-modernas, também. A minha implicação, né, e aí no sentido de implicar mesmo, de, assim, nessa qualidade, não importa qual é a natureza, né, mas é o fato de sermos apenas repetidores das teorias, que é isso que a Andréa bem trouxe. Né, André? É isso, né? Quer dizer, a gente só fica repetindo, né? Eu tenho um exercício de crueldade com meus alunos, tá? De crueldade mesmo. Porque quando começa o papo, chegamos lá na escola e a teoria, tudo isso que a gente aprendeu aqui não serviu de nada. Aí eu começo a forçar. O que foi que você aprendeu? O que foi que não serviu? Cita alguém, algum teórico, né? Cita algum conceito. O que foi que desmoronou lá na prática? O silêncio absoluto. Né? Então, eu acho, eu digo que é crueldade fazer isso com os meninos, mas a conclusão que quando eu tenho um silêncio da parte deles, a conclusão que eu chego nos falta teoria. Né? E mais do que isso, nos falta teorizar. Sabe, Terezinha? E não importa se é do social crítico, no histórico crítico, no dialético, na complexidade. Se a gente trouxer como verdade e como coisa a ser decorada, a ser repetida, nunca será encontrado na experiência, nunca, né? O que a gente precisa é teorizar, né? A gente faz teoria na prática, essa que é a verdade, a grande inversão. Não é teorizar para achar a teoria na prática, para se tornar uma experiência, mas é na experiência, já imbuídos de muitas diferentes, opositoras, divergentes teorias, nós vamos teorizar, né? E vamos além dos conteúdos. Eu acho que esse que é o grande barato, é a gente teorizar. Mas, então,
insisto, não sei se você Esse é o grande desafio, Inês, para mim hoje. Por exemplo, eu ministro uma disciplina no doutorado e no mestrado chamado epistemologia, né? Fundamentos epistemológicos. E é nessa disciplina, queridos que estão aqui na sala, que a gente percebe as fragilidades dessas questões teóricas. Então, tomamos como verdade as questões e não olhamos para o que estamos fazendo. E aí é uma discussão antiga, teoria e prática, prática e teoria, não nos cabe aqui. Mas nos cabe aqui pensar, assim, quando isso acontece, o que é que esse movimento, desse currículo, dessa disciplina, ela está me propondo? Ela pretende que eu execute, que eu mobilize. Eu acho que é isso. A Inês ela foi felicíssima agora na fala dela. Eu acho que não dá mais, e o teórico, muito obrigada por ter colocado o nome aí, a Sociedade da Transparência, Sociedade do Consumo, e tem um livro dele que eu gosto muito, que é Política Psicopolítica, e que ele fala justamente isso, a complexidade que nós estamos vivendo hoje. Não dá para olhar para o mesmo objeto, para as mesmas coisas e ficar ali só, é isso. Não, vamos olhar as teias que estão por trás disso. Quando eu comecei a ver essas teias, né, essas teias assim, o que é que está por trás desse termo competência? O que é que está por trás agora de projeto de vida? O que é que está por trás agora de trilhas de conhecimento? O que é que está por trás dessas coisas? O que é que está por trás, minha gente, de competências na BNCC como, Inês, autogestão, autoformação, autoconhecimento? Tá lá. São competências que a gente agora tem que desenvolver. Mas por que autogestão? Qual é o discurso que está por autogestão, por trás disso? Então, são coisas que eu acho que a Inês ela entendeu a minha fala. Não é a lente, é a lente da prospecção do futuro, que também só é possível ser feita, é claro, com conhecimento. E outras teorias. Posso falar um pouco? Deixa eu falar uma coisa, Rose, me dá um minutinho só. Itana já está nos lembrando aqui que faltam 15 minutos para terminar. Então, Rose, você fala e a gente passa para a Andréa terminar. Pode ser assim? Ótimo. Então tá. Então vai. Bem. Valeu, então eu não volto a falar, me despeço aqui. Quero agradecer muitíssimo. Quero dizer que gostei muito, André. Você deu um susto na gente inicial, mas não. A gente sabe, né, das coisas, mas foi um susto, concorda, né? Eu entendo e compreendo, assim, plenamente, mas que fiquei assustada, fiquei. Porque a gente começa a se culpar, né? Ainda tem isso. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu tinha de ter conversado com ela antes? Eu não entendi, eu estava agoniadíssima. Mas muito obrigada. Eu acho que assim fica mais... fica com mais liga, né? Se não tivesse tido o inicial. Muito obrigada mesmo, eu acho que foi ótimo. Quero agradecer aí todo mundo que participou nessa discussão. Então eu passo para a Roseli, beijos a todos e vamos continuar. Nós começamos agora, 10h30, vai ter os outros GTs, né? Os GTs de número maior, né? Porque foi de 1 a 14, agora é maior. E quem vai estar coordenando o de ambiental é Fábio, eu não sei se ele está por aqui ainda, né? Mas aí podemos ver Fábio também, e depois à tarde, hoje e amanhã, começam as apresentações das comunicações orais. Então, todos convidados, boas apresentações, nos acompanha, Andréa. Olha, Andréa, ontem a gente fez uma bela abertura, né? Se você tiver interesse, a gente passa aí o YouTube, você dá uma olhadinha no que a gente aprontou na abertura. Tchau, gente. Muito, muito obrigada. Bom, eu vou falar pouco para não atrapalhar muito aí a finalização de Andréa. Mas é justamente essa questão das competências, André. Eu queria dizer que gostei muito do que você trouxe,
porque tem alguns nomes que nós condenamos, né, na educação. Condenamos, por exemplo, não pode falar em competência porque é tecnicista, né? Mas nós precisamos, sim, desenvolver competências. Agora, minha discussão é a discussão que eu estou tendo aqui no chat o tempo todo. Eu até dei uma parada, porque eu estava ficando muito agitada. É que nós precisamos... Eu gosto mais de falar de noções por falta de outro nome. O que nós precisamos pensar é em como essas noções são construídas, em como nós vamos conseguir que as pessoas saibam compreender o mundo, se compreender no mundo, né? E tudo isso nós precisamos desenvolver competências. Agora, minha defesa é que eu não vou conseguir, com a disciplina A, B ou C, definidamente ajudar nisso. Eu não posso definir que é com essa disciplina que eu vou aprender isso. Então, isso já alguns idos na minha tese de mestrado, uma das coisas que a gente mais viu foi isso. As pessoas diziam, eu fui pedagoga no momento que eu estava fazendo alguma coisa que não tinha exatamente a ver com pedagogia, mas eu mobilizei aquilo tudo, as referências que eu tinha, seja no curso, seja onde foi. Então, ela teve condição, ela teve competência, e aí é que está, para mobilizar aquelas referências que ela tinha para dar as respostas que são necessárias. Então, a nossa preocupação com a formação, eu entendo que deva ser essa, né? De disponibilizar essas noções. E nós vamos buscar isso, sim, nos campos disciplinares. Agora, eu concordo com o nosso colega, que agora é de Leste, desculpe, eu não vou falar o nome, que eu já estou errando, que realmente nós temos problemáticas aí que são seríssimas, nós estamos vendo o mundo, nós estamos acompanhando aí, hoje a eleição dos Estados Unidos, daqui a pouco a nossa próxima, e nós estamos vendo as mentalidades, como elas estão se abrindo para coisas que a gente imaginava que já estavam sepultadas, né? E isso não está acontecendo. Então, claro que nós temos uma responsabilidade de trazer essas problemáticas, mas o que eu chamo a atenção é que não são necessariamente por conta da disciplina. Você concorda, André? Acho que você concordou com isso. Não é uma disciplina que vai me dizer isso. Agora, eu tenho obrigatoriamente que deixar isso entrar e trabalhar de frente. E entendo a preocupação do colega, que é assim, como que o professor vai fazer isso se ele não foi formado para isso? Né? Mas para ele ser formado para isso, não necessariamente é ter disciplina, porque nós não temos campo e tempo para botar todas as disciplinas, e nós não temos nenhuma garantia que colocando essa ou outra disciplina. Nós temos que ter abertura para essas coisas serem trabalhadas, essas noções serem trabalhadas, e as pessoas desenvolverem a sua professoralidade, né? As pessoas desenvolverem a sua formatividade, o seu processo formativo de uma forma que consiga perceber essas coisas e tenha acessibilidade. Sei que temos uma responsabilidade no momento da formação dos cursos de professores para isso, mas não é uma disciplina que assegura isso. É nesse sentido que eu estou discutindo. Nós temos que trabalhar desde a educação básica, mas nada é definitivo e nada é assegurado. É uma possibilidade que cada um vai escolhendo, né? Cada currículo, cada proposta curricular. Mas obrigada, viu, Andréa? E acho que conseguimos aqui nesse grupo ter um clima muito legal e vamos continuar isso nos GTs, nas discussões dos GTs. Obrigada, Andréa. Obrigada, professora Inês. Foi uma honra lhe ter assim como interlocutora. Professora Roseli, muito obrigada também. Mais uma vez, né? Mil desculpas por ter atrasado, mas eu acredito que a gente deu conta do nosso trabalho muito bem. E quero fechar com vocês dizendo assim, temos um grande desafio aí pela frente. Eu acho que, para um determinado contexto, a gente avançou muito, mas agora, diante do que está se apresentando, e eu vou usar do nome aligeiramento que estão querendo no processo educativo, essas nomenclaturas todas, isso tem me preocupado muito. Mas nada que não nos faça retornar ao princípio educativo essencial, que é a formação integral do ser humano.
Eu acho que é isso, eu acho que a gente quer colocar em caixinha demais, é disciplina demais, bota disciplina, coloca. Não, eu acho que essas questões elas têm que ser debatidas num âmbito maior. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Inês, pela partilha, muito obrigada a todos vocês por tudo. Um abraço. Até breve, juntas.